obrigada, meninas. Então, vamos começar aí o nosso dia, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidas para planejarmos juntas o nosso mês, né? É muito gostoso a oportunidade que Deus nos proporciona de poder participar de uma comunidade onde nós podemos... Deixa eu só aceitar aqui as meninas. Nós podemos fazer tudo juntas, né? A gente não se sente sozinha, solitária, então a gente está sempre nos ajudando, nos apoiando. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada por esse mês extraordinário, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando conhecimento. Me fortaleça, Senhor, para que eu possa levar o melhor para as meninas em clareza, direção, planejamento para esse mês que está lindo, maravilhoso. Que possamos ter disciplina para fazermos o melhor do nosso mês para nós, para a nossa família, para as pessoas que estiverem ao nosso caminho. Senhor, abençoe os nossos filhos, para que eles fiquem bastante saudáveis o mês inteiro, Senhor, amém. Nós te pedimos. Senhor, te pedimos também pela vida das nossas clientes, Senhor, abençoe, prospere na vida das nossas clientes, porque assim também, automaticamente, a nossa vida também vai ser prosperada, né? Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor. Amém, meninas? Bora lá? Vou comprar um bolinho para ela. Isabel, se você quiser fechar o seu microfone, que nós estamos te escutando. Tá bom, Gabi. Meninas, então vamos lá. A gente vai entender aqui hoje como que a gente pode trabalhar de forma estratégica o nosso planejamento dentro do mês para que a gente aproveite todas as oportunidades que tem disponível para a gente dentro do mês e para que a gente não chegue no final do mês e veja o mês passar e não ter feito nada, né? Então, primeira coisa, você sabia que a consultora também precisa fazer o fechamento do mês passado? Quem aí faz o fechamento do mês passado? Me fala aqui. Ontem teve uma consultora que já me mandou. Tem umas 2, 3 consultoras que elas são bem disciplinadas com isso. Chega o dia primeiro, elas me mandam. Gabi, ó, meu mês foi tanto, vendi tanto, lucrei tanto. E eu amo, gente, eu amo que vocês me mandem. Eu amo acompanhar. Porque aí eu consigo orientar vocês, porque eu entendo como é que está a saúde do seu negócio, eu entendo como é que está, qual está sendo a sua maior dificuldade. Então, eu amo quando vocês fazem isso, que vocês fazem esse fechamento, que vocês vê quanto que você vendeu, quanto que você lucrou, quanto que você investiu. Então, é muito importante que você faça isso, né? Você tem que entender que você, como consultora, você é uma empreendedora. Você tem uma empresa que ela pode te dar lucro ou pode te dar prejuízo. E muitas vezes, preciso retomar essa prática, ainda não me adaptei às novas tarefas, a Martinha está falando. É normal, Martinha, como ela está trabalhando em liderança, né, muitas demandas, a gente acaba se perdendo um pouco no caminho, mas tudo bem. A gente vai entendendo que a gente precisa retomar algumas habilidades que a gente fazia antes que não está fazendo agora e está tudo bem, faz parte do processo. Mas se você faz esse fechamento, você entende como que está a saúde do teu negócio? Se está te dando lucro, se está te dando prejuízo. Porque muitas vezes não é a falta de dinheiro que vai arruinar teu negócio e os seus sonhos. E sim a falta de organização, planejamento e ação. Entende? Porque às vezes, gente, é a falta mesmo de você entender como é que está o teu negócio. Porque o seu negócio, ele precisa te dar resultado financeiro. Não pode ser algo que você faz só de brincadeira, né? Você não está aqui para isso. A menos que não seja o seu objetivo principal, né? Às vezes você quer estar aqui só para estar junto com a mulherada, se animar, tá tudo bem. Mas se o seu resultado é ter resultado financeiro, se o seu objetivo é esse, você precisa saber, você precisa fechar o teu negócio. Quem aqui já fez, gente, de verdade, me fala aí. Tem alguém aqui que já fez esse fechamento? E aí vocês me perguntam, tá, Gabi, mas o que é que eu preciso fazer para que eu entenda como é que está o meu negócio? Eu vou citar aqui algumas coisas que é importante que eu faço, que eu sempre fiz, eu sempre fui muito disciplinada com a questão de organização do negócio, porque eu já sou uma pessoa organizada por si só, né? E aí eu entendo também da importância que isso traz para o meu negócio. Então eu sempre tento ser o mais organizada possível.
Então, quando fechou o mês, tem algumas ações que é importante você fazer para que você entenda a saúde do seu negócio e para onde você pode ir no próximo mês. Eu vou falar mais para frente para vocês de algo muito importante. A Ilândia falou que anotou as vendas, só não conseguiu fazer o fechamento. A Jéssica está falando que saiu da CLT e maio foi um mês de adaptação. 14 anos de CLT, agora a rotina de saber que sou uma empresária dona do meu negócio. É algo diferente, mas estou gostando. Tenho que disciplinar agora as pessoas que vivem ao meu lado. Exatamente, Jéssica, mais do que as pessoas, você, né? Você precisa se posicionar como uma empresária e ter a disciplina de quais são os horários que você vai desenvolver o negócio, porque senão a gente fica muito perdida no nosso dia e acaba não conseguindo fazer tudo que tem que ser feito. Em maio eu me perdi, tá vendo? Faz muito sentido. Porque quando a gente tem o dia todo para fazer o negócio, a gente fica assim, mais tarde eu faço, depois eu faço. Vou estender a roupa primeiro. Vou lavar a louça primeiro. Então você fica perdido. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. E aí, se você consegue fazer a sua agenda e ter a disciplina dos dias e horários que você vai trabalhar, você consegue ser mais assertiva. Então, é muito importante você ter esse planejamento antes de começar o mês. Aceitar as meninas aqui. Então, gente, o que eu faço e que eu gosto de fazer todos os meses? Listar todas as minhas clientes que eu atendi dentro daquele mês. Dessa maneira, eu vou selecionando. Eu gosto sempre de... Na verdade, isso é algo que eu fazia antes, quando eu era apenas uma consultora. Eu não trabalhava com um aplicativo ainda. Então, eu chegava em casa no final do dia e eu salvava. A primeira coisa que eu fazia era salvar o contato das clientes que eu tinha atendido naquele dia, adicionar elas na minha lista de transmissão e perguntar a elas se elas gostariam de participar do meu grupo VIP de clientes. Então, eu sempre fazia isso, todos os dias. Porque aí facilitava para mim o trabalho, né? Eu penso que se eu faço isso todos os dias, é um pouco de cada vez. Então, eu era muito disciplinada quanto a isso. E eu sempre mandava uma mensagem para elas também. Oi, fulana, tudo bem? Eu tô passando aqui para te agradecer por essa tarde maravilhosa. Obrigada por confiar no meu trabalho. Foi maravilhoso estar com você. Esse aqui é meu contato, salva. Quando você precisar de mais alguma coisa, eu estou à disposição. Eu sempre posto novidades nos meus status, então você pode estar me acompanhando. Então, sempre eu tive muito essa organização de fazer esse trabalho com a cliente. Fazer com que ela salve meu contato, de adicionar ela nas minhas listas e fazer esse contato mesmo de relacionamento com ela, sabe? Porque eu acho importante. Então, você fazer isso no final do mês é muito importante. Você pode fazer todos os dias, mas você tem que fechar o mês com isso na sua cabeça. Quem foram as clientes que você atendeu e já selecionar quem são as próximas que você vai trabalhar no mês. Das que você atendeu, por exemplo, em maio, que você vendeu kit Time Mais. Quais são as clientes que você vai oferecer, por exemplo, uma bolsinha 48 horas do kit microdermo, gente? Kit microdermo esse mês está na promoção. Então, as suas clientes que comprou o kit Time Mais, elas usando o microdermo junto, elas vão potencializar demais o resultado na pele dela. Então, quem são as pessoas que você poderia... quem são as clientes que te comprou o Time Mais que você poderia oferecer, por exemplo, uma bolsinha 48 horas com kit microdermo? Mais para frente eu vou falar, gente, das formas de venda, tá? Então, você que é nova, que talvez não sabe o que é a bolsinha 48 horas, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Quem são as clientes que comprou o Time Mais que você pode oferecer um Skin Analyzer? Porque isso vai potencializar a sua autoridade perante a sua cliente e vai te gerar mais oportunidades de venda. Quem são as clientes que eu vou deixar um catálogo interativo? Quais são as empresas que eu vou deixar um catálogo interativo esse mês? Quem são as clientes que eu vou oferecer os presentes do Dia dos Namorados, que está se aproximando? Então, você precisa fechar o seu mês, entender qual foi as clientes que você atendeu e o que você pode oferecer para elas dentro desse mês. E aí, quando você faz isso, você sabe quais foram as clientes que te comprou dentro do mês, quais foram as que não te comprou, porque aí você vai fazendo um rodízio de clientes, né? Porque muitas vezes nem todas vão te comprar todos os meses. Então, vai ter mês que uma cliente vai comprar, no outro mês ela não vai, mas aquela que não comprou esse mês vai comprar no próximo. Então, você vai conseguindo movimentar suas clientes de forma estratégica, né? Então, no próximo mês que começa, eu vou começar pelas clientes que ainda não me comprou no mês passado, que vai ter mais chances de me comprar.
e oferecer algo mais para as clientes que comprou. Por exemplo, comprou o Time Mais, vou oferecer uma bolsa 48 horas de presente do Microdermo, vou falar, ó, quero te dar de presente uma esfoliação com kit que é maravilhoso, sem falar de vender. Você está oferecendo um presente para ela conhecer o produto. Entende? Quero te dar de presente uma análise facial para você entender melhor a sua pele, já que você comprou o kit, está usando, agora está preocupado em cuidar da sua pele. Então, com essas clientes que já te comprou no mês passado, você não está falando sobre vendas, né? E com as outras, você já pode trabalhar mais estratégico vendas. Que de qualquer forma você vai vender, né? Mas com abordagem diferente. Então, por isso que é importante você entender isso. Para você não trabalhar de forma generalizada. Sempre mandando ali mensagem para todo mundo do mesmo jeito. Isso vai cansar a cliente e aí ela vai acabar não te respondendo mais. Lista de todas as anfitriãs para o próximo mês. O que são as anfitriãs, gente? São aquelas clientes que pode te apresentar novas clientes. Que você pode oferecer para ela um momento de beleza com um benefício. Por exemplo, as clientes que já te comprou o Time Mais, que está usando, que está amando, essas são as melhores clientes para ser suas anfitriãs. Fulana, tudo bem, então quero te presentear com um momento de beleza, onde você vai convidar as suas amigas para também ter essa experiência, né, de cuidado com a pele, vai ganhar uma limpeza de pele com hidratação, esfoliação, uma make básica. E você me apresentando, convidando pelo menos 3 clientes, 5 clientes para essa tarde, desse café da tarde comigo. Eu vou te presentear, se eu vender ali pelo menos X valores, eu vou te dar de presente uma base, por exemplo. Entende? 10% do que eu vender, você pode pegar comigo em produto. Então, você leva um benefício para essa anfitriã, que ela pode convidar as amigas. Às vezes ela quer comprar a base, mas eu não estou tendo dinheiro para comprar a base. Fulano, então vamos fazer o seguinte, convida 5 amigas, e eu vou para uma tarde. A Adriana está falando que vende muito assim, e vende mesmo, gente. A Adriana vende muito no presencial, fazendo essa estratégia da anfitriã. Convida 5 amigas, eu vou com os meus produtos, faço um momento de beleza. Se eu vender lá X valores, eu te dou a base de presente. De tudo que eu vender, 10% você pode pegar comigo em produto. Então, é um benefício para a pessoa, porque ela vai ter a oportunidade, você vai vender, vai conhecer novas pessoas, e a pessoa ainda tem a oportunidade de ganhar esse presente. Então, é um negócio de contrapartida, né? Benefício para você, benefício para ela. E funciona muito, gente. A cada 3 pessoas que você atende fazendo esse trabalho de anfitriã, você vende pelo menos R$300 por sessão, que é uma média de R$100 por pessoa, tá? Funciona muito. Quem tá aí, por exemplo, trabalhando Mary Kay de forma exclusiva agora, Jéssica, por exemplo, é algo que você tem que fazer muito, Jéssica. Esse trabalho do anfitriã, do presencial, claro que aliado sempre ao digital, né? Porque se você trabalha aliado, vai te dar muito resultado. Mas eu, quando fiquei exclusiva Mary Kay, era algo que eu fazia muito, gente, muito, muito, muito. E tinha dia que eu vendia assim, R$700, R$1.000 num dia só, fazendo esse trabalho de estar até a cliente, de anfitriã, de conhecer novas pessoas. Depois que ela me agendava comigo, eu falava para ela, se você convidar pelo menos 3 pessoas para esse momento, você ganha X coisa de presente. E dá muito certo. Outra coisa que você precisa fazer. Uma opção que a Aline tinha falado do mês passado, que daí a pessoa não seguiu a rotina, né, a disciplina, foi fazer a urna, né, com os cupons. E aí, nesse mês de junho, ontem mesmo, eu já postei no WhatsApp e no Instagram essa urna que eu fiz, em parceria com a moça que sempre cuida do meu cabelo, né, e tem outras áreas lá dentro do estúdio dela. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade de que ela tem contato com várias mulheres, lá tem muita movimentação, e coloquei essa urna lá. Então, assim, o que está faltando na minha pessoa é a disciplina. Porque se a gente tiver, todo atendimento que eu fiz no mês de maio, eu tive resultado. Todo atendimento. Então, assim, vestir a camisa mesmo, assim, ó, e vamos trabalhar e criar vergonha na cara. É isso mesmo que eu tô precisando. Então, Jéssica, você já está falando por você, né? E aí o que a gente precisa é aquele trabalho de formiguinha que eu falei lá na nossa primeira aula. Entender que
um pouquinho que você faz a cada dia vai te trazer o seu resultado final no final do mês, né? Então, ter essa disciplina de fazer um pouquinho por dia, e você vai condicionando seu cérebro a entender que funciona, funciona, e daqui a pouco a gente para de procrastinar. Outra coisa que é importante, controle das vendas do mês. No final de cada dia à noite, você precisa anotar suas vendas, ter esse controle diário do que você vendeu. Tô dentro da minha meta, não tô? O que está faltando para minha meta? Tô passando? Tô, não tô? Como é que tá? Você precisa fazer isso todos os dias para que você tenha disciplina de trabalhar todos os dias. Porque a hora que você vê, tá faltando tanto para minha meta. Então, amanhã eu preciso fazer um pouco mais. E aí você vai se disciplinando a fazer isso. É difícil as primeiras vezes, gente, mas depois que você pega essa disciplina, você vai embora. Controle dos gastos do mês. Tenha o costume sempre de anotar tudo que você gastou no final de cada dia. Lembre-se, suas vendas devem pagar todos os seus gastos e não importa o quanto você ganha, e sim o quanto se gasta. Não adianta ganhar 5 mil reais e no final do mês se gastar 6 mil. Então, a organização financeira, ela é o ponto principal do nosso negócio. Muitas consultoras desistem do negócio por falta de organização, gente. Porque não sabe gerir o financeiro do negócio e aí acaba não vendo resultado, mas porque às vezes gasta o valor todo do produto. Por exemplo, fiz uma venda de 100, aí você vai lá e gasta o 100. Uma coisa pessoal. Você tem que entender que 60 reais, se você compra com 40%, é o valor de você pagar o produto. Então, você vai precisar pagar aquilo ali. Se foi no cartão, se você tirou de algum lugar para investir, você precisa repor. Então, você precisa entender que você não pode gastar todo o dinheiro da sua venda. Tem que entender quanto que está sendo o seu lucro de acordo com o desconto do seu pedido, quanto você precisa guardar e quanto você pode usar. Entende? E sempre pensando que do seu lucro total, como empresária, é inteligente você reinvestir. Lista do que você tem em estoque, né? Organizar sempre o seu estoque, sempre por data de validade, atenta à data de validade. Sempre o que vence primeiro, você vai disponibilizar para a venda primeiro, né? Isso é importante, ter esse estoque organizado para você saber o que você tem, o que você precisa pedir, o que você não tem, o que sai mais, é algo que é muito importante. O que sai mais para que você entenda o que você sempre tem que estar tendo em estoque, o que você mais vende. Então, a consultora inteligente, ela precisa saber disso para ter um estoque também inteligente. Quem está trabalhando a carreira? Lista das potenciais iniciadas. A partir do dia 1º, para você já começar a agendar e conversar para falar da oportunidade. Então, você já precisa fechar o mês com a sua lista das potenciais para o próximo mês pronta. Porque aí você se disciplina e perde menos tempo, né? Traçar suas metas para o próximo mês. Depois que você fez ali o fechamento do mês passado, você vai trabalhar o próximo mês. Então, você vai traçar suas metas para o próximo mês. O que eu busco trabalhar em junho? Qual que é o lucro que eu quero ter dentro do mês de junho? E aí, em cima desse lucro, você vai calcular o valor que você precisa vender, quantos você precisa vender por semana, quantos você precisa vender por dia. Mas você precisa ter isso determinado. Você precisa começar o mês sabendo quanto você quer ganhar. Esse mês nós estamos com 50%. Consultora inteligente, ela vai aproveitar. É o momento de você pedir os produtos que mais saem para você, é o momento de você fazer sua pronta entrega inteligente, é o momento de você investir no seu negócio. E vendendo um pedido de 50%, você tem um lucro esse mês de 2.100. Então, o que eu preciso fazer para ter um lucro de 2.100 desse mês? Quanto que eu preciso vender? Quanto por dia? Quanto por semana? Isso eu vou ensinar para vocês na próxima página. E aí você precisa fazer o seu plano de ação diário. Então, quantas pessoas eu preciso atender por dia para vender R$ 4.200 no final do mês? Então, quantas pessoas? Quantas pessoas eu preciso falar por dia para ter 3 inícios no mês? A isso de quantas pessoas, você precisa saber qual a sua média de venda. Quantos clientes, e para você saber a sua média de venda, você tem que pegar, por exemplo, o mês de maio. Quanto que você vendeu no mês de maio? Vendi R$2.000 em maio. Quantas pessoas você atendeu? Ah, atendi 20 pessoas. Então, se você vendeu 2.000 e atendeu 20 pessoas, você tem uma média de venda de R$100.
Então, você pega 2.000 e divide pela quantidade de pessoas que você atendeu. Aí você tem a sua média, o seu ticket médio de venda. Então, nesse caso, seria R$100. Então, se seu ticket médio de venda é R$100 e você quer vender 4.200, você precisa falar com pelo menos 40 pessoas. Você precisa atender pelo menos 40 pessoas. Então, vai depender muito do seu ticket médio de vendas. Tem consultora que tem um ticket de 100, tem outras que tem 200, tem outras que tem de 300. Então, você precisa entender o seu ticket médio para você entender quantas pessoas você precisa falar no mês. Quantos novos contatos eu preciso fazer? Como é que está a minha cartela de cliente? As clientes que eu tenho hoje, eu consigo movimentar esse valor que eu busco? Não. Então, eu preciso de novos contatos? Como que eu vou buscar esses novos contatos? Onde eu vou conseguir novos contatos? Quais são as estratégias que eu vou trabalhar para desenvolver 4.200 de venda? Gente, isso é o que você tem que determinar no início do mês. Valor da sua meta, quantas clientes você precisa atender, as que você tem é o suficiente ou você precisa de novas? Quais são as estratégias que você vai usar para buscar novos clientes? Quais são as estratégias que você vai trabalhar para desenvolver essas vendas? Eu vou falar sobre as opções de vendas mais à frente. Mas aí, você já tem que ir anotando aí, que você precisa saber isso e ter isso definido, gente. Vai anotando, porque isso aqui é muito importante. Planejar é muito importante. Mais que planejar a ação, né? Não adianta também só colocar no papel. Depois de você ter tudo isso definido, você precisa fazer a sua rotina de trabalho. Não é porque somos empresárias da beleza e temos flexibilidade de horário que não temos rotina. Exemplo. Toda segunda de manhã vou realizar o acompanhamento com o cliente. É um exemplo. À tarde e à noite eu vou fazer a sessão de beleza, eu vou fazer os atendimentos presencial. Na terça, das 9 às 11, eu vou fechar as parcerias. Então, eu vou tirar para falar com as parcerias. Você precisa ter a hora para fazer o negócio acontecer. Se você não tem isso definido, como eu disse, o mês passa, você não viu o mês passar. Então, por exemplo, se você precisa atender 40 clientes no mês, vai te dar uma média aí de 14, 7, 8, 16, 32. Uma média de 10 clientes por semana. 10 clientes por semana, que vai te dar uma média aí de 2 clientes por dia, pensando de segunda a sexta. Então, se eu preciso atender 2 clientes por dia, o que eu preciso fazer para atender 2 clientes por dia? O que eu preciso fazer para atender 10 clientes na semana? Eu vou trabalhar presencial? Eu vou fazer sessão de beleza com anfitriã? Tá, então quais são os dias que eu vou tirar para agendar? Segunda pela manhã eu vou sentar e fazer os agendamentos para a semana toda. Eu fazia isso, gente. Segunda-feira eu agendava. Aí eu agendava para terça, quarta, quinta e sexta. Então eu agendava na segunda, ia para ação segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vou fazer bolsa 48 horas? Quais são as clientes que eu vou trabalhar a bolsa 48 horas? Vou agendar, por exemplo, a Jaque, ela está trabalhando bolsa 48 horas dos perfumes. Então, todo dia ela senta para agendar as bolsas para o próximo dia. Então, ela tira uma tarde ou uma manhã, acho que ela trabalha à tarde. À tarde, ela tira para abordar as pessoas, fazer os agendamentos, e no dia seguinte, ela sai para entregar as bolsas 48 horas, que ela já deixou combinado no dia anterior. Então, você precisa ter isso claro na sua agenda. Ah, vou fazer bolsa 48 horas. Essa semana eu vou trabalhar a bolsa 48 horas. Mas aí, se você não se organiza para fazer o dia do agendamento, você vai se embolar ali na semana e não vai fazer nada, porque você não agendou, não tem com quem deixar, tem até a vontade, mas não tem a pessoa. Então, você precisa ter o dia de agendamento, gente. O dia do agendamento é o mais importante, porque é agendando que o restante do teu negócio vai gerir, vai rodar, né? Então, organiza a sua agenda e já coloca qual que é o dia que você vai agendar. Seja a bolsa 48 horas, seja o Skin Analyzer, seja o atendimento presencial, seja o que você for trabalhar. Você precisa ter isso definido. Quais são os dias que eu vou para campo? Quais são os dias que eu vou fazer vídeo para postar nas redes sociais? Quais são os dias que eu vou agendar? Né? Quais são os dias que eu vou falar da oportunidade? Então, você precisa ter uma agenda estratégica com tudo definido. Tudo definido. Senão, você não consegue sair do lugar, certo?
Outra coisa, anotar as 6 coisas mais importantes do dia seguinte, toda noite. Então, finalizei hoje, terça-feira. Amanhã, quarta. Quais são as 6 coisas mais importantes que eu tenho que fazer amanhã? Porque se você define as 6 coisas mais importantes, você não fica perdida entre 1 milhão de coisas que você tem para fazer. Você sabe que se você focar nas 6 mais importantes, o seu negócio caminha rumo ao seu objetivo. Porque muitas vezes a gente está muito ocupada, gente, mas a gente não está sendo produtiva. A gente só está se ocupando. Então, se você tem isso definido, é mais fácil de você não procrastinar e fazer aquilo que te deixa mais próximo do objetivo que você está buscando. Então, fechou o dia, determina quais são as 6 coisas mais importantes que eu preciso fazer no dia seguinte. Isso vai te trazer mais clareza e vai te ajudar a ser mais disciplinada. Certo? Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de planejamento financeiro para o mês, aproveitando os 50%. Se você quer ganhar mais, faça a conta a mais, não se limite. Isso aqui eu estou trazendo o mínimo que você pode ganhar dentro desse mês. Então, se você quer lucrar 2.100 no mês, você faz um pedido de 50% e tem uma venda de 4.200 no mês. Então, para você lucrar 2.100 este mês, aproveitando 50%, você precisa vender 4.200 no mês. 4.200, você às vezes olha e pensa, meu Deus, você que está ali no 30%, vendendo uma média de 1.000, 2.000, você vai olhar e falar assim, é doida. Não olha o número, gente. 4.200 é o resultado final. Olha o número picado, o quanto você precisa vender por semana, o quanto você precisa vender por dia, para de grão em grão você chegar nesse resultado final. Então, se você pega 4.200 e divide em 4 semanas, você precisa vender 1.050 na semana, gente. 1.050 na semana. Quem aí investiu nos Kit Time Mais, é 2 Kit Time Mais na semana e 2 bases que você vender, você já faz isso aqui. E aí, se você divide por dia, por exemplo, ali eu dividi por 6 dias, pensando aí de segunda a sábado ou de segunda a domingo, para quem não trabalha sábado. É R$175 por dia, porque aí se você foca nesse valor por dia, fica algo mais alcançável, e aí você treina o seu cérebro a entender que você é capaz de cumprir isso. E aí você se sente mais motivada, porque se você vende 175 no dia, no outro dia você está mais motivada a sair para vender de novo. Eu falo isso porque eu tenho consultoras que elas fazem comigo esse acompanhamento mensal, a gente determina a meta dela e todo dia ela me manda. Por exemplo, tem uma consultora que eu estou acompanhando que a meta dela é 155 por dia. Aí ontem mesmo ela já me mandou, Gabi, eu vendi 150, na verdade é 120 a meta dela, porque a gente tinha feito em cima de 40%, né? Mês passado ainda, no final do mês. Aí ontem ela mandou, Gabi, vendi 150, toda animada. Então hoje ela já vai se sentir mais motivada a vender de novo. Porque a gente não espera motivação para ação, né? A gente se motiva através do resultado. Então, se você tem resultado, você se sente motivada. Então, você precisa estar disciplinada para buscar o resultado e depois, com o resultado, você fica motivada. Então, o mais importante mesmo é a disciplina, né? E aí, se você vende 175 por dia, no final do mês, você fez 4.200. Tem um lucro, gente, livre no seu bolso de 2.100. É livre. Lucro livre. Você paga o seu investimento e lucra livre 2.100. Aí você tem pronta entrega e você tem que analisar o teu negócio conforme o teu negócio, as suas estratégias conforme o teu negócio. Tem pronta entrega? Então, quais são as estratégias que eu vou usar de vendas dentro do mês para vender a minha pronta entrega e poder reinvestir no 50%? Não tenho pronta entrega? Quais são as estratégias que eu posso trabalhar para aproveitar os 50%, mesmo não tendo pronta entrega, não tendo cartão, não tendo condição de fazer o pedido? Nós temos estratégias para tudo isso, gente. Vamos trabalhar várias dentro desse mês. Você precisa estar disposta, ter organização, planejamento e disciplina para colocar em ação. Vai ser um mês que vai ser 1 milhão de coisas, gente. Copa do Mundo,
Arraiá, Dia dos Namorados e 1 milhão de feriado que tem dentro desse mês e ainda tem o retiro, né? Que muitas aqui vão pro retiro. Então vai ser um mês, assim, muito corrido. Então a gente precisa se organizar. E como você pode organizar essa semana? Quais são os pontos mais importantes para você ter uma organização do seu negócio para essa semana? Fazer a lista das 6 coisas mais importantes para você fazer amanhã. Aí amanhã, as 6 coisas mais importantes para a quinta, na quinta para a sexta. Tenha essa disciplina de todos os dias, no final do dia, fazer isso, que aí no próximo dia você já vai começar o dia com mais clareza. Sem estar perdida, sem saber para onde vai. Você vai estar já com a sua mente já direcionada. Faça uma lista das clientes que você vai falar amanhã. Quais são as clientes que você vai falar amanhã? Isso aqui eu tô falando como se você já estivesse fechando o seu dia, tá? Porque isso vai facilitar para você o dia seguinte. Então, quais são as clientes que você vai falar amanhã? Sobre reposição, sobre novidades, sobre promoção? Não pense em mandar uma lista de transmissão para todo mundo. Pensa em falar de forma personalizada. Seleciona 10 clientes a cada dia e vai chamar ela de forma personalizada no individual, para você ver se você não vai ter mais resultado. Faça uma lista das lojas e empresas para você fazer contato de parceria. Parceria de momento de beleza, parceria de urna, como a Jéssica está fazendo. São muitas opções para trabalhar a empresa. Separe os produtos que você focará em vender amanhã. Como é que está a sua pronta entrega? Quais são os produtos que você tem mais no estoque? Quais são os produtos que você está precisando movimentar? A gente não sai sem saber o que a gente vai trabalhar. A consultora, ela precisa ter isso determinado. Eu tenho muito microdermo. Então, a semana eu vou trabalhar microdermo. Vou divulgar microdermo, vou fazer vídeo de microdermo, vou falar dos benefícios, vou fazer antes e depois, vou falar com a cliente, vou mandar bolsinha em 48 horas. Vou focar em vender isso aqui. Porque aí, se você deixa, você não tem direção. Se você direciona um produto para vender, claro que focando naquele produto vai vender outros. Mas se você tem um foco, você tem mais direção. Entende? Separe os produtos que você focará em vender. Faça uma lista das pessoas que você vai falar da oportunidade, para quem está trabalhando carreira, né? Assim, como você se vê, suas clientes também se veem. Então, se você vê você como uma consultora de vendinha de revista, a sua cliente está te vendo dessa forma também. Se você se vê como uma consultora empresária da beleza, a sua cliente vai ver você assim também. Então, você tem que ser a primeira a se ver grande. Entende? Porque isso é posicionamento. Disponibilizo sim, Charlene, tá? Isso é posicionamento. A forma como você se vê determina a forma como as pessoas estão te vendo também. E se você trabalha com organização, Gabi, obrigada pelas palavras. Imagina, Jéssica, meu trabalho. E aí, se você trabalha de forma profissional, você não precisa nem falar muito, porque as suas atitudes já mostram isso, né? Se você tem organização, se você tem disciplina com o teu negócio, se você tem uma imagem de consultora alinhada com aquilo que você está falando, você não precisa nem de falar nada, que a sua imagem está falando por você, gente. Isso é muito importante. Dica extra. Antes de dormir, escreva 6 coisas mais importantes. Estou focando tanto nisso aqui, porque isso é muito importante, gente. Isso tem me ajudado muito. E eu creio que pode ajudar muitos de vocês que não estão conseguindo ter disciplina do dia para fazer o que tem que ser feito. Então, final do dia, se você lista essas 6 coisas mais importantes para o dia seguinte, você consegue ter mais clareza. E no dia seguinte, comece com o mais importante da lista. Isso é uma dica da senhora Mary Kay Ash, tá? Aquela mulher tão visionária, eu tenho uma admiração tão grande por senhora Mary Kay Ash, porque, cara, ela era muito inteligente, muito visionária. Tudo que ela trouxe para o nosso negócio, tudo que ela fala no livro dela, gente, é coisa assim, ó, é muito ouro, muito valiosa. E é coisa que funciona muito, muito, muito. Então, ela sempre falava,
faça a lista das 6 coisas mais importantes para o dia seguinte. Dentre as 6 coisas, enumere qual a mais importante, qual a que vem depois, qual que vem depois, qual que vem depois, e assim por diante. Porque aí você vai começar sempre pela mais importante. Porque talvez é aquele dia que você teve um monte de turbulência, gente. Igual aqui em casa, a menina adoece, eu tenho que correr para o hospital, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e eu não consigo fazer tudo. Mas talvez eu consiga fazer pelo menos a coisa mais importante do meu dia. E talvez eu fazendo pelo menos aquela coisa mais importante do meu dia, eu já vou estar me aproximando um pouco mais do meu resultado que eu busco. Entende? Porque aí talvez você não consegue fazer tudo. Mas se você tem definido qual que é a mais importante do dia, e aí você não tem tempo para fazer tudo, mas você faz pelo menos ela, é melhor do que não ter feito nada. Entende? Então você vai ter direção, gente. Isso é muito, muito importante. Esse é o segredo, inclusive, dos maiores empresários bem-sucedidos. E aí você vai riscando, fez, vai riscando, porque dá aquela sensação assim, nossa, fiz, o cérebro vai entender. Você é capaz, você é capaz, você é capaz. Gente, não se distrai em redes sociais com coisas que roubam o seu tempo, né? Isso não é um problema só de vocês, gente, é meu também, tá? Às vezes, chega uma notificação no Instagram, você entra lá só para ver aquilo lá, minha filha, quando vê, já passou 1 hora, você tá ali no Instagram, né? E aí, ocupando o seu tempo com algo que não vai te trazer resultado, a menos que você esteja no Instagram conhecendo pessoas novas, né? Aí sim, esteja lá. Se não, no momento que você tirou para desenvolver o teu negócio, foque em desenvolver o teu negócio. Deixa o Instagram para o teu momento livre, teu momento ali à noite, a hora que você está ali, seu momento com você mesmo. Se você tem essa disciplina, você vai ter mais resultado. E aí, quando você estiver fazendo algo que você está ali muito ocupada fazendo, você sempre se pergunta, gente, isso é algo que tem me ajudado muito também. O que eu estou fazendo agora me aproxima ou me distancia dos meus objetivos? Isso que eu estou fazendo agora, eu estou sendo produtiva ou eu estou sendo ocupada? Porque às vezes você está se ocupando, mas não está produzindo, está fazendo coisas que não é o importante naquele momento, não é o que você busca. Então você tem que pensar, eu estou aqui, sei lá, fazendo, sei lá, fazendo qualquer coisa, aí eu paro e penso, o que eu estou fazendo agora? Isso aqui está me aproximando do meu objetivo ou não tem nada a ver? Se não tem nada a ver, gente, para naquele momento de fazer e foca no que vai te trazer resultado. Foca no que vai te aproximar do seu objetivo final. Porque eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito perfeccionista e muito organizada, então às vezes eu entro aqui no meu escritório 2 horas da tarde, tem dia que eu consigo entrar aqui para trabalhar, e aí eu tenho das 2 às 5, 5h30 mais ou menos para trabalhar. Então eu tenho pouco tempo para sentar aqui e focar no que eu tenho que fazer. Aí eu sento aqui, eu começo a ver aqueles produtos ali que tá bagunçado. Aí eu começo a ver as coisas que tá ali na estante que tá precisando de organizar. Aí o que eu quero fazer? Eu quero organizar. Porque isso é algo que eu gosto, que me dá prazer. E talvez sentar e ligar para as clientes não é algo que eu gosto de fazer. Isso não me traz prazer. Mas isso me aproxima do meu resultado. Organizar a minha mesa neste momento não vai me trazer, não vai me aproximar do meu objetivo. Muito pelo contrário, eu vou estar ocupada, mas não vou estar sendo produtiva. E esse é o meu maior problema, é me ocupar com coisas que eu gosto de fazer. Tô bem fazendo isso aqui. E eu tenho certeza que não é só meu. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. Então você precisa sempre fazer essa análise. O que eu estou fazendo agora? Estou sendo produtiva ou estou sendo ocupada? O que eu estou fazendo agora? Me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Faz essa análise você com você mesma e começa a se cobrar que você vai conseguir ter mais disciplina com o teu negócio. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês planejamento PCC, que é algo assim também que foi uma virada de chave para mim e que eu penso que pode ajudar vocês. Como que funciona? PCC, são 3 análises que você tem que fazer do seu mês anterior para o mês seguinte. Então, analisando maio, por exemplo, o que eu fiz dentro de maio que não foi tão legal, não me trouxe tanto resultado, para mim não funcionou,
que nesse momento é interessante para mim parar de fazer, deixar em stand-by e pensar em outras estratégias que pode dar certo para mim dentro do mês. C. Quais são as coisas que eu fiz dentro do mês que deu muito certo, e que eu preciso continuar fazendo? O outro C. Quais são as coisas que eu ainda não faço, mas que eu penso que pode dar muito certo no meu negócio e que eu posso começar a fazer? Então, meninas, vocês precisam sempre fazer essa análise do mês anterior. O que está dando certo? Eu sempre falo para as minhas consultoras. Eu tenho uma consultora que ela é ótima em vender perfume. Aí, às vezes, a gente fala, não, vamos fazer agora spa facial. Ela faz spa facial para vender cuidados com a pele, mas não é algo que traz tanto resultado para ela. Estar na rua mostrando perfume dá mais resultado. Eu falo para ela, então, mulher, tu não pode parar de mostrar os perfumes. É algo que está dando certo para você. Continua mostrando os perfumes. O que está dando certo, gente, a gente não deixa de fazer. Se em maio você fez alguma coisa que deu muito certo, em junho você continua fazendo isso. Em julho é a mesma coisa. As outras coisas são teste. Em maio eu testei uma estratégia diferente. Não foi muito bom. Eu sempre falo que a gente tem que testar mais de uma vez. Testei ele 1, 2 vezes, não está dando certo. Deixa de stand-by por enquanto. E pensa, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, que eu poderia fazer para me trazer mais resultado. Por quê? Quando a gente quer resultado diferente, a gente precisa também ter atitudes diferentes. O que você está fazendo hoje vai te trazer os mesmos resultados que você está tendo hoje. Se eu quero resultados extraordinários, se eu quero crescer o meu negócio, eu preciso também fazer coisas que eu ainda não estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo hoje já está dando certo para onde eu estou. Mas eu quero crescer 2 degraus. Então, o que eu preciso fazer a mais para subir 2 degraus? Então, são 3 pontos muito importantes que você precisa analisar no teu negócio. Meninas, já anota aí no papel para vocês fazerem isso e entender o que é que vocês vão levar para o mês de junho, que vocês vão deixar de stand-by por enquanto, e o que você vai começar a fazer que você ainda não faz. Então, Gabi, planejamento feito, agenda organizada, é hora da ação. E aí, como? Como que eu vou buscar esse resultado de pelo menos aí 4.200 de venda no mês? Gente, mês de 50% a gente não pensa em menos que isso, não. Pelo amor. 50% é só uma vez no ano. Uma vez no ano. Então, você precisa aproveitar. É a hora de você montar seu estoque, montar sua pronta entrega, tirar os seus produtos de demonstração, faturar de forma estratégica. E eu e a Aline estamos preparando, assim, muitas coisas para vocês dentro desse mês. Vamos ter desafio, vamos ter umas coisas bem legais. Eu ainda não vou passar aqui para vocês, que a gente ainda não definiu tudo certinho. Mas vamos ter encontro presencial aqui em Mineiros, vamos ter lá em Jataí, e nas nossas próximas reuniões aqui online, a gente vai reforçando com vocês, para quem participa só online. Mas fiquem atentas, que vem muita coisa legal por aí, gente. Porque é um mês que a gente entende que precisa aproveitar. Então, quais são as ações que você pode fazer? E aqui eu vou trazer para vocês, de forma rápida, algumas formas eu vou falar um pouco mais, de estratégias de vendas que você pode aproveitar dentro desse mês para vender os produtos que você já tem pronta entrega, ou você que não tem pronta entrega, que está começando agora, como que você pode aproveitar, mesmo sem ter pronta entrega, né? E aqui eu trouxe 28 formas de vender, gente. Vocês vão fazer as 28 dentro do mês? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, eu vou trazer para você algumas opções e você vai entender dentro da sua realidade, dentro do teu negócio, o que você já faz e o que você pode incluir para poder aumentar o seu faturamento, né? Então, a gente precisa ter aí pelo menos umas 3 formas de venda rodando todos os meses. Pelo menos umas 3, porque se uma não der certo, você tem a outra. Se a outra não der certo, você tem a outra. E aí, as 3 trabalhando juntas, você vai estar trazendo os resultados aí de todos os lados. Então, escolha aí quais são as, pelo menos 3. Se você tiver mais, ótimo. Mas pelo menos 3
formas de venda aí para você poder movimentar o teu negócio dentro desse mês. Carta para vizinhas e pessoas perto do seu bairro, do prédio. Faça uma cartinha e deixe para todas as pessoas falando que você é consultora Mary Kay. Gente, quem mora em condomínio, isso aqui dá muito certo. Você mora em condomínio, você faz uma cartinha bem arrumadinha lá, se apresentando como consultora de beleza, perguntando se a pessoa não tem uma consultora, se a pessoa não tiver uma consultora que atenda ela ainda, deixando seu nome, seu telefone, para ela entrar em contato. Você pode já presentear essa pessoa com um skin analyzer, com um spa facial, pode já deixar um convite aberto para uma aula de automaquiagem. Então, você fazendo esse trabalho de abordar as pessoas que estão ao teu redor, seja as pessoas dentro do teu condomínio, seja as pessoas no teu bairro, você vai estar... Porque muitas vezes a gente está doida procurando cliente e a gente não falou nem com as vizinhas. Você nem se apresentou para essas vizinhas como consultora de beleza. Às vezes ela está precisando de uma Mary Kay, está comprando lá da fulana do outro lado da cidade, porque você não se apresentou para ela. Ela nem sabe que você vende. Entende? Então, é o seu trabalho divulgar o teu negócio. Urna para captação de contatos, para você que tem poucos contatos e precisa de contatos novos. Urnas para captação de contatos é uma estratégia que a Jéssica está trabalhando e que você pode fazer parceria com empresas. Então, você tem lá uma empresa que vende sapato, vende roupa, uma manicure, uma designer de sobrancelha, que eu já fiz, com o New Designer, eu já fiz também. Então, eu ofereço para elas a parceria. Eu falo, fulana, vem cá, vamos fazer uma parceria para a gente poder divulgar o nosso trabalho? Como é que funciona? Eu vou disponibilizar um kit para a gente sortear para suas clientes. Aí eu sorteio ali um kit de hidratante, por exemplo, que a gente compra na promoção, paga bem barato. E aí, vou deixar com você aqui uma urna e uns cupomzinhos. Todo mundo que vir até seu estúdio, você vai entregar esse cupom aqui para elas preencherem. Aí só de preencher, ela já vai estar concorrendo a esse sorteio. É uma forma de você levar um mimo especial para seus clientes, porque é um diferencial. Então, todo mundo que vai até o seu espaço tem a oportunidade de concorrer a esse sorteio. Você pode usar isso até como estratégia para fazer chamada de venda para você, de agendamento. E, em contrapartida, eu vou estar divulgando o meu trabalho e captando novos contatos. Então, é algo que é bom para mim e é bom para a minha parceira. E aí, você deixa a urna lá, por exemplo, um mês. E aí, quando encerrar o mês, você vai lá e faz o sorteio com aqueles contatos que ela captou. E aí, você vai pegar aqueles contatos e vai trabalhar. Uma bolsinha 48 horas, um spa facial, uma sessão de beleza de anfitriã. Você vai fazer novos contatos. É algo que funciona muito, que eu fiz no início do meu negócio e que eu tenho clientes fidelizadas até hoje de cupom de urna, gente. Então, funciona muito, dá muito certo. 3, Skin Analyzer, que é o aplicativo de análise de pele, que é ótimo para venda. Então, você que está trabalhando mais no digital, você que tem bebê pequeno aí, que às vezes não está conseguindo sair por agora, vai trabalhar no digital Skin Analyzer. Para as novas consultoras, é um aplicativo, tá? Você pode baixar no Play Store, chama Skin Analyzer. É esse aqui que está aparecendo aqui para vocês no número 3. E aí, ele é um aplicativo que ele faz análise da pele da sua cliente em até 10 dimensões. Então, vai analisar toda a pele dela, rugas, linhas, manchas, tudo mais, acne, e ele já vai indicar quais são os produtos mais indicados para o tipo de pele dela. Então, nós temos ali as formas estratégicas de você fazer o Skin Analyzer, a forma estratégica de você fazer esse fechamento. Nós temos uma aula que fala só sobre Skin Analyzer lá dentro da plataforma, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão fica muito longa a nossa aula. Mas se você gostou dessa ideia, você vai entrar lá na plataforma, vai assistir a aula de Skin Analyzer e vai colocar em prática. Clube de compras, que é a sacolinha, que é o consórcio, desculpa, o vulgo consórcio, que é algo que eu faço muito, gente. Quando eu tive não sei se foi o Benício ou foi a Alice, eu tinha 4 grupos de consórcio rodando, então era 1.200 de venda fixa todos os meses. O consórcio, o que é? A venda programada. Então, a cliente, você fecha o grupo, por exemplo, eu faço 6 meses de 50 ou 6 meses de 100. Se a cliente participa de 6 meses de 100, durante 6 meses ela paga R$100. E aí, no mês que ela for contemplada, ela retira R$600 em produtos. Então, todas as 6 paga dentro do mês e uma tira a cada mês os produtos.
Para ela fica uma forma mais facilitada para pagar os produtos e para você fica uma forma que não é fiado, né? Não é parcelado. Você está recebendo todos os meses e entregando todos os meses a mesma quantidade que você recebe de produtos. E a organização você faz de acordo com o que você conhece das pessoas, né? Então, eu falo que é sorteio para as minhas clientes, mas geralmente eu organizo a ordem. Se é uma pessoa que eu sei que vai me pagar certinho, eu vou deixando mais para pegar os produtos primeiro. Se é alguém que eu não conheço, eu vou deixando mais por último. Mas nós temos uma aula também sobre clube de compras lá na plataforma. Se você gostou dessa ideia, entra lá para assistir a aula e para colocar em prática. Blitz da beleza, batom premiado, blitz do produto, rifa de produto, que são estratégias que você pode usar em paralelo, né? Fazer aí o sorteio de um... Gente, que treinamento top. Obrigada, Adriana. Eita, adorei. Então, tem o blitz da beleza, que você pode fazer em paralelo. Vou fazer sei lá, um batom premiado por conta do Arraiá. Usa a Copa do Mundo, usa Arraiá, sabe? Usa as oportunidades, Dia dos Namorados. Então, blitz do Arraiá, blitz do Brasil, sei lá, gente. Usa a criatividade. E aí, como que funciona o blitz da beleza, o batom premiado? É você fazer ali uma rifa de 50 números, que você pode não usar o nome de rifa, você usa blitz da beleza, batom premiado, e a gente tem várias também opções de blitz que você pode usar, onde você sorteia um prêmio para o seu cliente, algo que você comprou na promoção, faz um kitzinho aí que você tem na sua pronta entrega, e aí coloca ali cada número a R$10, R$20, e aí a cliente compra aquele número e concorre ao sorteio do que você estiver fazendo. É algo que vai te ajudar também a juntar valor para você investir no pedido de 50%. Se você não tem cartão, se você não tem como investir, a Blitz da Beleza é algo que dá muito certo. O batom premiado é algo que dá muito certo. Comprou um batom da promoção, por exemplo. Esse mesmo cremoso ainda está na promoção? Estou na dúvida. Não me lembro. Mas, sei lá, comprou um batom premiado. Você concorre ao sorteio de tal coisa. E aí você pode usar o que está na promoção. Comprou uma extremoliente, concorre ao sorteio de tal coisa. Você faz um blitz da beleza do extremoliente, por exemplo. Então, todo mundo que te comprar um extremoliente concorre ao sorteio de outra coisa. E assim, você vende e consegue juntar um dinheiro mais rápido para poder movimentar o seu 50%. Divulgação diária nas redes sociais, gente. Eu falo que esse aqui é obrigação da consultora. Pelo menos isso aqui, postar o material. Se você não faz o seu, pega o material pronto lá do grupo, encaminha para o seu status, para o seu Instagram, mas divulga. A sua loja precisa estar aberta todos os dias. Pessoas precisam passar pelo seu status todos os dias e ver que você está aberta. Às vezes a pessoa fala, mas a pessoa cansa de ficar me vendo lá, postando trem todo dia. Mas se as lojas for pensar desse jeito, que todo mundo que está passando na rua está cansando de ver a vitrine dela, elas vão fechar, gente. Então, que pensamento é esse? De empresária não é, né? Então, você precisa mostrar para a sua audiência que você está com a sua loja aberta todos os dias. Porque, às vezes, você postou naquele dia e não vendeu, aí você já desanima. Mas, gente, vitrine é assim. Todos os dias eu passo e olho para a porta daquela loja. Todos os dias eu compro? Não. Mas todos os dias eu estou namorando alguma coisa lá, estou gostando, estou pensando, nossa, eu acho que eu vou vir aqui nessa loja. E uma hora eu vou. Entende? Então, status é tipo isso, gente, é vitrine. A pessoa todo dia vai estar olhando. E uma hora ou outra você vai ter a oportunidade de vender. E quando a pessoa precisar do produto, ela vai lembrar de você. Então, a obrigação da consultora é pelo menos postar, gente, todos os dias. Isso aí. E aí, além, fazer o seu próprio conteúdo, né? Fazer os seus reels, os seus posts, porque a sua audiência gosta de te ver. Quiz de produtos. Que você pode fazer pesquisa de opinião, por exemplo. Focar um produto por ação. Microdermo, que está na promoção esse mês. O peeling de cristal. Gente, ele é um produto maravilhoso para você fazer isso aqui, pesquisa de opinião. Foca em fazer pesquisa de opinião do Microdermo. Então, como é que você vai fazer? Oi, fulano, tudo bem? Então, mulher, esse mês eu tô com um produto que eu tô trabalhando e eu queria muito, como eu sei que você ama skincare, que você é bem exigente para cuidar da sua pele, eu queria que você experimentasse esse produto e me dissesse o que é que você achou. A sua opinião é muito importante para mim. Posso deixar com você de um dia para o outro para você experimentar?
Pronto, gente, faz a bolsinha, deixa com a cliente de um dia para o outro, ela vai experimentar, no outro dia você pergunta o que ela achou, e aí ela já vai se apaixonar, né, gente? Porque quem experimenta o peeling de cristal já se apaixona, porque ele dá resultado na hora. E ela vai falar, nossa, amei, que produto é esse? Não sei o quê, e dali você já vai ter oportunidade de venda. Então, foca em fazer pesquisa de opinião do kit microdermo, gente. Foca em usar essa estratégia, essa abordagem, que você pode fazer com as suas clientes, você pode fazer com contatos novos, indicações. A cada um que você faz, você pede indicação de mais um, que é algo que dá muito certo. Se você tem microdermo aí para teste, faça, porque dá certo. E não precisa ser só do microdermo, pode ser do extremoliente, pode ser de perfume, a Jaque tem feito de perfume, que é algo que dá muito certo também. Deixa eu te mostrar aqui esse perfume, você me contar o que você achou, sua opinião é muito importante para mim. Sabe? Sacola 48 horas ou 24 horas, que a gente fala a bolsinha funcionária, né? Que enquanto você está fazendo outras coisas, ela está ali trabalhando por você. Nós também temos uma aula de bolsa 48 horas lá na plataforma, então não vou me aprimorar aqui em bolsa 48 horas. Se você tem dúvida, entra na plataforma, assiste a aula, mas é algo que dá muito certo. Porque enquanto você está fazendo outras coisas, você deixa a bolsa 48 horas com a cliente e a cliente está ali experimentando esse produto. Depois você busca e faz o fechamento da venda com ela. Então, se você tem todos os dias, pelo menos uma bolsa 48 horas rodando de cliente em cliente, você tem todos os dias uma cliente sendo atendida, mesmo que você não esteja presencial com ela. E aí, a bolsa 48 horas, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer do kit TimeWise, que dá muito certo. Principalmente quem tem TimeWise aí, da promoção do mês passado, tem que focar em bolsa 48 horas do TimeWise. Você pode fazer do microdermo também. Para as clientes que já usam TimeWise, você foca no microdermo. Você pode fazer de extremoliente, você pode fazer de hidratante do kit corporal, com body splash, que está na promoção, né? Você pode fazer de perfume, gente, que dá muito certo, que a gente fala bolsa perfumada. Então, tem muitas possibilidades. Você só precisa pensar o que dá mais certo para o seu público, para a sua realidade e colocar em ação. Pink Sale, gente, que é uma estratégia que nós vamos fazer esse mês. A gente está organizando todos os detalhes para poder passar todas as informações para vocês, mas que é o famoso Pink Friday, só que a gente vai trabalhar um nome diferente. A gente vai trabalhar Arraiá Pink. A gente vai aproveitar aí do Arraiá, dos 50%, mas é aquele grupo de desconto, que a maioria aqui já participou, já sabe como que funciona. Quem ainda não sabe, nós vamos fazer uma aula no sábado pela manhã. Quem não conseguir participar vai ficar gravada, pode assistir depois. Mas para a gente explicar direitinho como é que vai funcionar esse evento, como que você convida, como que a gente faz o passo a passo. É muito importante que você participe, gente. Esse evento dá muito certo. Já teve evento da gente vender 5 mil reais, 7 mil reais em um dia só de grupo de venda. Já teve consultora que vendeu 2 mil, 500, mas se você vende 500, você vende 300. Só de estar sentada, mandando num grupo pelo seu celular, você está tendo resultado. E além de você estar movimentando clientes, né? Então, é uma estratégia que funciona, que dá certo, que nós vamos colocar em prática esse mês por conta dos 50%, porque compensa, né? A gente usar aí os 50% para fazer o Pink Sale. Então, fiquem atentas aí que nós vamos mandar o comunicado para vocês, o convite para a aula de sábado, para você pegar todas as dicas do passo a passo e colocar em prática. E aí vai ser uma semana, gente, semana que vem vai ser uma semana assim, ó, no 12. Eu falei isso pra Aline. Aline, nós damos conta, né, de fazer esse negócio aqui no 12. E é coitado das meninas, né? Elas vão ter que nos acompanhar. Porque, gente, vai ter Copa do Mundo, jogo da Copa. Vai ter Dia dos Namorados, que nós vamos estar montando cesta para vender para os homens, que nosso foco vai ser o público masculino. Vai ter a organização do Pink, do Arraiá Pink, que nós vamos estar convidando as mulheres para participar do grupo. Vai ter feriado, não, feriado é essa semana, né? Vai ter aula de automaquiagem, já tá aí, entendeu? Vai ser uma semana assim, ó, no 12, mas vai ser uma semana que nós vamos trabalhar muito, e aí depois nós vamos colher muito resultado dessa semana. Porque se a gente deixa o Arraiá Pink muito para o final do mês, acaba que não fica sendo tão estratégico, né? Que as pessoas estão recebendo agora, estão movimentando agora. Então, é mais inteligente a gente já fazer esse Arraiá Pink logo na semana que vem. E já é Dia dos Namorados também, e a gente vai trabalhar públicos diferentes. Dia dos Namorados a gente vai trabalhar ali público masculino.
E o Pink Friday a gente vai trabalhar com o público feminino. Então, a gente só vai precisar saber organizar isso aí. Por isso que a organização é importante, para dar tudo certo e no final todo mundo ter resultado. E aí, 13ª aí, forma de vender. Indicação premiada ou gincana das indicações. Que é, tipo, você fazer uma rifa, só que não de dinheiro, uma rifa de indicação. Então, você faz lá uma rifa com 100 números e fala para o seu cliente, fulano, então, estou fazendo aqui uma indicação premiada. A cada cliente que você me indicar, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de X coisa. De um kit de maquiagem, de um kit de hidratante, de um perfume, do que você quiser, tiver aí na sua pronta entrega. Então, aí a cliente te indica as clientes e ela escolhe um número para concorrer ao sorteio. Então, é algo que dá certo também, porque você está tendo benefício para as duas partes. Você está tendo indicação e a cliente vai concorrer ao sorteio. Então, funciona também. Sacola premiada, que é algo que dá certo, e eu faço muito na época de arraiar, que dá certo também, é como se fosse uma pescaria, né? Então, você faz ali 30 sacolas, coloca produtos ali numa média de venda de 30 a 50 reais dentro de cada sacola, e aí você vai falar para o seu cliente. E dentro de uma sacola, dentro dessas 30, uma delas vai ter um prêmio mais top. Né? Vai ter. Da vez que eu fiz, eu coloquei um kit microdermo, porque era o produto que estava na promoção no mês. Então, eu coloquei dentro de uma das sacolas o kit microdermo e dentro das outras eu coloquei ali lápis de olho da Play, sombra, essas coisinhas assim que é de 30 a 50 reais mais ou menos. São produtos que eu comprei na promoção e que eu estava no meu estoque há muito tempo e eu queria dar uma movimentada no meu estoque. E aí eu fiz essa ação, que é como se fosse uma pescaria, né? A cliente escolhe a sacolinha, era 30 reais na época, cada sacolinha por 30. Então a cliente pagava 30 e escolhia uma sacolinha. E aí ela poderia pegar a sacola premiada que estava o microdermo, né? Que ela não saberia qual que era. E aí foi indo. Eu vendi as 30 sacolinhas, fiz assim, R$1.000, que passou de 30, que eu tive que fazer mais, que as clientes ficou empolgadas. Passou de 30, eu fiz R$1.000, assim, numa tarde, só lá no meu grupo VIP. Então é uma estratégia também que é legal de fazer agora na época de arraiar. Se alguém gostou da ideia, depois me pergunta que eu tenho material para mandar. Desafio relâmpago, né? Arraiar, Dia dos Namorados, Copa do Mundo. Então, usar essas datas para fazer promoções assim, estratégicas, produtos que você tem aí, nossa, em comemoração ao arraiar, algumas que a gente vai fazer agora, né? Arraiar Pink, então já ao arraiar. Dia dos Namorados, quais produtos que você pode usar estratégico Dia dos Namorados? Então, fazer essas promoções baseadas no que está acontecendo dentro do mês. Semana Milionária, que é focar em vender pelo menos R$1.000 na semana. Desafio 21/7, que é vender 21 produtos em 7 dias. Que às vezes você não consegue focar em valor, você foca em produto. Vender pelo menos 2 produtos por dia. Vender 3 produtos por dia, que dá 21 aí na semana. Trabalhar datas comemorativas. Então, quais são as datas comemorativas dentro do mês que você pode trabalhar para poder aumentar o seu faturamento? Sibeli, o seu áudio está aberto, se você quiser fechar o microfone, tá? Então, quais as datas comemorativas que você pode trabalhar dentro do mês? Aumentar a sua base de clientes através das anfitriãs, que foi aquela dica que eu dei para vocês de utilizar das anfitriãs para fazer novos contatos, né? Gincana da reposição de produtos do mês, que é uma gincana onde você faz com a sua cliente para ela repor os produtos que ela está precisando na necessaire dela. Comprou, ganhou. Comprou um kit Time Wise, ganha uma base. Você comprou base, comprou kit Time Wise na promoção. Dá para fazer essa estratégia. Fulana, comprou um kit, ganhou uma base. Ou comprou uma base, ganhou desconto no kit, sabe? Sei lá, vai pensando aí no que você tem na sua pronta entrega e que você pode trabalhar de ação para poder desenvolver vendas dentro da sua possibilidade, né? Comprou na promoção, consigo fazer, não vou estar perdendo lucratividade fazendo isso, sempre analisando a saúde do teu negócio. Pesquisa de raio-x da pele, que é uma pesquisa que nós temos também em material pronto, onde você vai fazer uma pesquisa com a cliente, como que é a pele dela, o que ela gostaria de melhorar, o que ela já usa hoje, e através disso você tem a oportunidade de desenvolver venda com ela. Caixa dos desejos, que é quando você deixa uma caixa estratégica de pronta entrega com a sua cliente de um dia para o outro. Isso são suas clientes que já são confiáveis, né? Então, você monta uma caixinha ali estratégicas de produtos e deixa com ela de um dia para o outro para ela olhar e ver o que ela vai querer e analisar com calma.
dá muito certo para quem não consegue, não tem tempo, né, para ir até a cliente, fazer dessa forma. Personal shopper, aproveitar aí Dia dos Namorados para oferecer cesta para o público masculino, gente, dá muito certo. Muito certo, muito certo. É algo que a gente vai focar muito na semana que vem. Então, montar cestas e determinar quais são as pessoas que você vai falar. Eu vou pegar o contato do meu marido, né? Vou me apresentar. Oi, fulano, tudo bem? Que é a Gabriela, sua esposa do Carpegiani. Semana dos Namorados está aí. Você já comprou o presente da sua amada? E aí ele me responder, então, eu tenho opções. Eu posso te mandar algumas opções sem compromisso para você analisar? E aí eu mando ali 3 opções para ele. Gente, eu já vendi R$ 5.000 de um dia para o outro fazendo essa ação. Então é algo que dá muito certo. Homens, eles não têm muita paciência de comprar presente, eles acham ótimo você chamar. A maioria me agradeceu. Nossa, obrigado, porque eu não ia nem comprar, não estava nem lembrando. Então é algo que dá muito certo. Quiz da base ou quiz da fragrância. Nós temos essa ferramenta online disponível também que você pode usar para trabalhar com as clientes, principalmente o quiz da fragrância. A Jaque está trabalhando isso, está dando muito certo. Ela manda o quiz para a cliente faz o quiz, aí sai lá o perfume Modern Char. Aí ela já pega o perfume e leva para a cliente experimentar, o perfume que saiu no quiz, que ela já vai de forma mais estratégica. Então é algo que dá muito certo. Deixar ter look, né? Enviar o catálogo para a cliente e também deixar ela em lugares estratégicos, salão, loja, clínica. E aí a dica é fazer aquele catálogo interativo, né? Que a gente já ensinou em outras aulas, onde você coloca os tickets, né? Nas páginas, marcando, igual, essa fragrância é ótima, deixa ali uma mostrinha da fragrância. Esse bálsamo aqui é maravilhoso para o dia a dia, porque ele hidrata, Essa base aqui é maravilhosa, é a mais vendida do Brasil, sabe? E aí a cliente vai olhando aquilo ali e vai sentindo mais vontade de olhar, porque vai ficando gostoso dela ver ali as diquinhas que você deixou para ela. Então, é algo que funciona muito também, tá? A gente tem uma aula sobre isso, se você quiser, eu mando para você. E aí, enviar 2 vezes no mês o post, estou enviando o pedido hoje. Isso aqui é algo que você pode mandar na lista de transmissão, né? E geral para todo mundo. Sempre ficar atenta à lista de transmissão, porque a cliente precisa ter seu contato salvo para ela receber, senão ela não recebe, tá? Então, manda lá, estou enviando meu pedido hoje. O que você gostaria de encomendar? O que está faltando na sua necessaire? O que você está precisando hoje? Porque aí é forma de você vender. Parceria em empresas, trabalhar datas comemorativas. Então, parceria em empresa é algo que dá muito certo, porque hoje, por exemplo, as pessoas estão num mundo muito corrido, né? Então, às vezes, ela não consegue te receber em casa, às vezes não tem essa oportunidade de você ir até ela, mas se você fecha na empresa, as pessoas já estão ali na empresa e você só tem que ir. E você consegue atender todas as pessoas da empresa, porque a empresa disponibiliza do tempo ali de trabalho para fazer esse momento. E hoje é uma lei, né? Tem uma lei onde as empresas precisam cuidar da mentalidade dos seus funcionários, ter esse momento de autocuidado, incentivar, né, o autocuidado. Então, é algo que a gente tem usado muito e que tem dado muito certo para fechar parceria em empresas. Essa normativa que tem agora. Então, você leva ali um momento de autocuidado para os funcionários e, em contrapartida, você leva esse momento de autocuidado, que é algo que a empresa está proporcionando para os funcionários, que a gente manda todo o mérito para a empresa, fala, a empresa está proporcionando esse momento para vocês, E, em contrapartida, você está divulgando o teu trabalho, fazendo novos clientes e gerando oportunidade de vendas. Então, é algo que dá muito certo também em parceria de empresas. Temos uma aula sobre isso também, tá? Lá na plataforma. Gente, quem ainda não fez cadastro na plataforma, faz, porque nós temos muitas aulas, assim, ó, de alto nível para vocês, de todas esses pontos que eu estou falando aqui. Então, tá com dúvida, quer fazer, entra lá na plataforma, assiste a aula, coloque em prática. Tá com dúvida, chama eu, chama a Aline, chama a Adriana, que a gente vai orientar vocês melhor, tá? Meninas, dica extra, obrigação da consultora, aproveite das suas redes sociais. Isso aqui eu nem coloquei que é forma de venda, porque isso aqui é obrigação diária. Além disso aqui, você precisa ter mais 3 formas de venda rodando todos os dias. Isso aqui é obrigação, fazer publicação diária no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Depoimento de cliente, gente. Vai fazer o 2+2+2 com a sua cliente, vai fazer o acompanhamento, vai perguntar como é que tá a pele dela, vai perguntar se a base deu certo, vai perguntar o que ela achou do perfume. Porque aí ela vai te responder e você pode usar isso como prova social para você divulgar o teu trabalho, para você divulgar o teu negócio. Eu já vendi muito, eu vendo muito até hoje fazendo isso. Compartilhando feedback das minhas clientes. Foto de antes e depois, gente. Eu era mais disciplinada em fazer isso.
No início, quando eu comecei, toda cliente que começava a usar, eu fazia antes e depois com ela. Claro, pedia autorização para divulgar. Vendia muito através dos antes e depois. Demonstração de produto. Então, fazer um videozinho ali usando a base, fazer um videozinho usando os corretivos, lançamento esse mês, fazer um videozinho usando o microdermo, fazer um videozinho usando tremoliente. Vocês viram? Eu fiquei uma semana postando do meu pé no Instagram, várias pessoas me chamaram perguntando sobre o produto. Então, você está gerando desejo, você está mostrando o produto. Eu fiz várias vendas através daqueles posts no Instagram. Então, você precisa estar divulgando o teu produto também nas redes sociais. Não está no Instagram? Faz no WhatsApp. Quem te acompanha ali vai estar vendo seu status. Está no Instagram? Eu fiz 5 duas. Fez 5 duas, Adriana? Não entendi. Use Reels ou Stories para mostrar a aplicação do produto. Crie post com promoção relâmpago. Como? Compre hoje e ganhe um brinde exclusivo. Nesse sentido, sabe? Ah, sobre usar o extremoliente. Maravilha. É isso aí. Vendi mais de 10. Olha isso, gente. Vendeu mais de 10. Cara, parabéns, Adriana. É isso. A gente precisa ter a nossa vitrine. As pessoas precisam nos ver usando o produto, fazendo um vídeo, falando sobre o produto. Isso gera desejo, isso gera autoridade. Isso gera venda, gente. Talvez não gera na primeira vez, mas se você persiste fazendo, na segunda talvez não gera também. Aí daqui a pouco você só está colhendo os frutos da sementinha que você plantou. Então, tenha disciplina de fazer todos os dias, abra sua loja todos os dias, as suas redes sociais são sua vitrine, eu não vou cansar de falar isso para vocês. Gente, eu aproveitei minhas fotos do aniversário, a Jéssica tá falando aí, ó, do aniversário e a parceria com a Ateliê, divulguei kit Time Eyes e perfume Confident U. É isso aí, gente. É divulgar o teu trabalho. É estar sendo vista todos os dias, quem não é vista não é lembrada. Empreender é a melhor maneira de se alcançar seus sonhos. Se você se você não trabalha hoje para realizar seus sonhos, alguém vai te contratar para realizar o deles. As coisas não estão do jeito que você quer, recomece, não importa quantas vezes, recomece. Nós temos esse poder. Entenda o que está dando certo, continue, entenda o que não está dando e muda a estratégia. Pensa o que você ainda não está fazendo, o que você pode fazer para poder crescer o teu negócio. Mas não desista, jamais, porque Deus está no controle de tudo. Se você estiver fazendo a tua parte, eu paguei apenas meu balão. Se você estiver fazendo a sua parte, Deus vai honrar o teu trabalho. Confie, trabalhe, dê o seu melhor. Mulher, teu melhor mês já começou. Junho é mês de recorde. Tá preparada? Tá preparada para viver o teu mês de recorde dentro da Mary Kay? Mês de 50% é mês de recorde. Se você não estiver preparada, se prepara. Uhul! Tá top demais esse mês. Gabi do céu. Energia, porque a sua energia vai trazer energia pro teu negócio. Entendeu? Vibra, vibra, porque esse mês tá maravilhoso. Bora, bora que vai ser só sucesso. Então não deixe de abrir teu negócio hoje, se arrume, saia para se relacionar com pessoas, conheça pessoas de lugares diferentes, agenda e venda, porque tudo isso vai te gerar resultado. Bora! Me conta o que é que você vai colocar em prática hoje, mulher. Quais são as 6 coisas mais importantes que você fará amanhã? Já anota aí, o que é que você vai colocar em prática do que a gente aprendeu aqui hoje? Quais são as 6 coisas? Organização. A primeira coisa que eu vou colocar em prática, organização. Organização do mês, da agenda. Se você organiza o seu mês agora no início e cumpre ele, pronto. Ninguém te segura. Verdade. E quais são as 6 coisas mais importantes que você fará amanhã? Tenha clareza disso. Tenha clareza. Se você não fizer por você, mulher, ninguém vai fazer. Ninguém fará por você. Então, faça a sua parte. Bora viver o mês mais extraordinário do nosso negócio? Não ouvi um bora. Bora, bora, bora. Muito bem, eu tenho uma dúvida e estou com essa dificuldade. Meu WhatsApp é comercial, pois vendo pudim. Como fazer as postagens da MK no WhatsApp? No seu status. No status do WhatsApp, você pode ir da mesma forma que você faz o pudim. Lá tem a opção também de criar catálogo.
Se você não quiser criar o catálogo, você divulga nos status. Que aí você já pode brincar com as pessoas, ó. Vamos falar de gostosuras, mas vamos falar também de beleza. E aí você já faz os posts da beleza também, porque uma coisa leva a outra, né? A pessoa tá ali te acompanhando para comprar um pudim, já vai ver que pode comprar um batom, comprar um hidratante, um perfume. Organização, aproveitar o arraiá para sacolinhas premiadas. Show de bola, Charlene, muito bem. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de passar alguma coisa para vocês, meninas. A gente vai divulgar o calendário para vocês ainda, acredito que ainda hoje, de hoje para amanhã, tá? Mas eu quero reforçar algumas coisas importantes com vocês, que é a nossa aula de sábado, tá? Sábado pela manhã nós vamos ter a aula do arraiá, às 8 horas da manhã. Então, quem não puder assistir, vai ficar gravado, mas se organiza para assistir no sábado ainda, para que você possa aproveitar do final de semana e já começar a segunda, assim, ó, no gás, porque a gente vai fazer o arraiá no sábado, dia 13, às 14 horas. Então, aí, quem for fazer nesse dia e nesse horário também, já se organiza na semana para poder fazer os convites, né? Porque a gente tem que fazer algo bem estratégico, tem que convidar as pessoas, tem que fazer os posts ali, gerando desejo, e depois fazer o dia de ofertas. Então, é um passo a passo que precisa ser seguido de forma bem estratégica, tá? Aí a gente tem Dia dos Namorados semana que vem. Quem vai montar a cesta já tem que ter pedido, já tem que estar comprando esse material para o final de semana no máximo, já montar a cesta já para tirar as fotos e já começar a divulgar aí nas redes sociais e já pensar quem são os contatos de quem que você vai pegar para falar, se é do marido, se é do pai, se é do irmão. Gente, faça essa ação. Gente, só faça. Principalmente você que tem pronta entrega e precisa movimentar os seus produtos, faz essa ação. Porque aí você pode pegar a sua pronta entrega, montar cestas estratégicas com o que você já tem pronta entrega e vender para esse pessoal mais ali, viu? Vende, gente. Faz, só faz. Escuta a Diri. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. E na quarta-feira, dia 10, às 19 horas, nós vamos fazer uma aula de automaquiagem com foco no grupo de ofertas, porque aí as clientes que estão no grupo a gente vai convidar para essa aula, porque a gente vai fazer uma aula para ela já conhecer os produtos. Então, tudo estratégico, tudo amarradinho. Porque aí ela entra na aula, já conhece os produtos, já se encanta para ir no sábado, quando ela vê ele lá na oferta, ela já querer comprar, tá? Eu acho que é isso, as coisas mais importantes que eu tinha para passar para vocês. Nós vamos fazer alguns desafios também aí, nesse mês, mas aí depois, na hora que a gente tiver tudo certo, a gente repassa para vocês. Meninas, e é isso. Mais do que planejar, mais do que organizar, é agir, né? Colocar tudo que você colocou no papel em ação para que você realmente tenha resultados extraordinários. Bora todo mundo junto arrasar nesse mês? Bora! Qual é a palavrinha-chave? Planejamento, pode ser. Planejamento. Tá. Meninas, não sai agora não, deixa eu só tirar uma foto, peraí. Se vocês puderem abrir a câmera para nós tirar uma fotita? A Jéssica tá ali com o extremolho para os produtinhos dela, adoro. Vou tirar aqui do computador. Aproveitei e fiz meu skincare. Peraí. Peraí que eu vou sair daqui dessa chamada para vir usar meu telefone. Pronto, agora vamos embora lá. Vou tirar, gente. Deixa eu só limpar minha câmera. Sorrindo. Maravilhosas! Arrasou, meninas! Obrigada por estarem aqui comigo até agora. Beijo no coração de vocês. Estejam conectadas aí com a gente esse mês. Porque se você estiver conectada com a diretora, não tem como o seu mês de junho não ser extraordinário. Então, dúvida, nos chamem.
estejam aí engajadas nas ações que a gente propôs para vocês, porque tudo é amarrado para você ter muito resultado dentro desse mês. Combinado? Beijo, beijo, ótima semana para vocês.